Você já acordou no meio da noite com aquela sensação incômoda de que não está sozinho? Imagine escutar o som de um trem passando bem perto da sua casa, mas sem haver nenhum trilho por perto. E se esse som não for só da sua cabeça? Essa é a história de Marcos e do que ele encontrou ao seguir o som do trem das 3h33. Marcos sempre viveu uma vida pacata. Aos 42 anos, depois de um divórcio difícil e uma vida agitada na cidade grande, ele decidiu recomeçar. Mudou-se para uma casa que herdou do avô, nos arredores de uma cidade pequena do interior. A casa era antiga, afastada, rodeada por árvores e um campo abandonado. À noite, o silêncio era quase absoluto. Era o que ele queria. Paz. Mas essa paz durou pouco. Na terceira noite naquela casa, algo o despertou. O relógio de cabeceira piscava em vermelho. 3h33. Do lado de fora, um som estranho. Primeiro o rangido metálico, depois um apito, longo e solitário. Um trem. Mas não havia trilhos na região. A linha férrea mais próxima havia sido desativada há décadas. Assustado, Marcos levantou-se. Olhou pela janela. Nada além da escuridão e do nevoeiro rasteiro que cobria o campo. Talvez tenha sido sonho. Talvez. Mas na noite seguinte, o mesmo som. Mesma hora. Mesmo apito. Incomodado, ele começou a fazer perguntas. Falou com vizinhos, poucos e distantes. A maioria dava de ombros. Outros apenas murmuravam. Você ouviu também, né? Não se meta com isso. Na biblioteca da cidade, entre jornais amarelados, Marcos encontrou a primeira pista concreta. Um acidente. 23 de junho de 1986. Um trem que nunca chegou ao seu destino. Saiu da estação às 3h12 da manhã e descarrilou às 3h33. Todos os passageiros morreram. Mas o estranho é que os corpos estavam decompostos, como se tivessem morrido anos antes. O trem nunca foi achado, nem os trilhos. Dizia-se que ele havia desaparecido. As noites seguintes foram piores. O som ficava mais nítido. Em certos momentos, ele jurava ouvir vozes misturadas ao som das rodas de ferro. Cansado de dúvidas, Marcos tomou uma decisão. Iria até o campo e veria com os próprios olhos. Na madrugada do dia 13 de agosto, ele pegou uma lanterna, um casaco, e foi. O relógio marcava 3h21. O nevoeiro era espesso. Cada passo rangia na grama molhada. Ele caminhou por minutos, até ver algo impossível. Trilhos. Velhos, enferrujados, mas ali, no meio do nada. E então, às 3h33, ele ouviu. O apito. O trem. O trem surgiu como um vulto da névoa. Não havia motor. Apenas vagões longos cobertos por fuligem, com janelas trincadas e cortinas rotas. Ele não andava. Deslizava. E era silencioso. Assustadoramente silencioso. Marcos ficou imóvel, o coração disparado. E então, uma porta se abriu. Luz fraca, amarelada. Um banco vazio. Mas ali, por um segundo, ele viu algo. Uma figura. Olhos fundos. Rosto conhecido. Seu avô. Parado, olhando para ele. Sem expressão. Sem piscar. Marcos avançou um passo, depois outro, e entrou no trem. Na manhã seguinte, os vizinhos notaram a porta de Marcos aberta. Chamaram a polícia. Nenhum sinal de arrombamento, de luta. Nada além de uma lanterna caída no campo. E, ao lado dela, o relógio de pulso de Marcos. Parado. 3h33. Dizem que o trem ainda passa por ali. Sempre à mesma hora. Sempre no mesmo dia. E quem o ouve, sente um chamado. Uma vontade de segui-lo. De entrar. Alguns dizem que Marcos nunca saiu. Outros dizem que ele ainda volta, de vez em quando. Na janela, uma luz que se acende, sem ninguém dentro. Se você ouvir o som de um trem, às 3h33, talvez seja melhor não olhar pela janela. Ou
talvez seja tarde demais. Se essa história te arrepiou, deixe o like, se inscreva no canal Ecos do Desconhecido e compartilhe com alguém que também escuta coisas à noite. Nos vemos no próximo mistério.